Quantos podem testificar que o Espírito Santo está neste lugar aqui? Grande seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma noite de ceia, uma noite de celebração, uma noite de examinar o nosso coração. Colocamos desde sexta-feira no grupo do WhatsApp, fomos ministrando ali passagens bíblicas, preparando o nosso coração para este momento. A casa está perfumada, a mesa está arrumada, e o nosso coração desejoso a celebrar aquele que vive e reina eternamente. Amém? Glória a Deus. Logo pela manhã, 3 palavras vieram. Estava levantando, e a primeira visão que Deus me deu, e eu não quero que você, de maneira nenhuma, tenha uma interpretação errada disso, porque Deus fala em visão, em sonhos. Quantos querem aqui, digam amém? Aleluia, Deus usa. E eu vi aquela passagem bíblica da Páscoa, estava assim, eu vi os umbrais, passando o sangue de Jesus sobre os umbrais da porta, lembra? A última praga, ali, no tempo de Moisés, para a libertação do povo do jugo da escravidão. Essa foi uma visão, eu falei, Pai, o Senhor quer que eu ministre sobre a Páscoa, sobre a saída? E o Espírito Santo não havia confirmado. Depois Deus me mostrou 3 palavras. Das 3 palavras que Ele colocou no meu coração, foi remorso, arrependimento e a terceira palavra diz do relacionamento. Eu falei, meu Deus, esse negócio está um enigma. Não tem horas que o Espírito Santo fala com você e você fala, meu Deus, eu não sei onde está a meada disso. E aí você tem que dobrar mais os seus joelhos, você tem que buscar mais a Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo. E na hora que eu estava já preparando, já com a palavra de Deus em minhas mãos, o Espírito Santo foi dando sentido a esse momento. Primeiro, porque o sangue de Jesus nos purifica e liberta de todo o jugo de escravidão e pecado. Amém, irmãos? Depois as palavras que vieram sobre relacionamento, sobre remorso e arrependimento. Eu falei, Pai, remorso, eu não quero sentir remorso. Tem pessoas que vivem um bom tempo com remorso, porque fizeram algo. E aquilo não deu conta de poder resolver, e aquele remorso veio no coração. Eu falei, meu Deus. E a palavra do Senhor também foi trazendo a palavra arrependimento. Ele disse, arrependimento sara feridas. Arrependimento sara pessoas. Arrependimento retoma relacionamentos. E eu comecei a entender um pouco mais do que aquilo que o Espírito Santo estava preparando no meu coração. E eu confesso a vocês, que eu pedi ao Senhor, Pai, se há algum sentimento no meu espírito de remorso, tire no meu coração em nome de Jesus. Me dá a oportunidade de haver um conserto. Senhor, se há algum relacionamento que está rompido, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me ajude nessa hora a reatar esses relacionamentos. E eu creio, em nome de Jesus, que diante da mesa do Senhor, nós precisamos nos examinar e falar, esperar que o Espírito Santo fale conosco, mas também pedir a Ele, para que Ele revele o que Ele tem
a falar conosco, mas também a revelar do que muitas vezes está dentro do nosso coração. E eu pedi a Deus uma direção, então, que o negócio era comigo mesmo. E o Espírito Santo me trouxe a palavra de Eclesiastes. E eu quero que você abra nesse texto. No Velho Testamento. No capítulo 9. Esse texto começou a falar muito com o meu coração. Nessa conversa com Deus, de relacionamento, remorso e arrependimento. Versículo 8 do Eclesiastes, capítulo 9, diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém, igreja? Eu vou repetir para que você creia um pouco mais. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Duas condições que eu tenho que me preocupar, que eu tenho que me empenhar. A primeira delas, eu devo manter as minhas vestes limpas. Vestes, e você está muito linda essa noite, todo mundo está vestido muito bem para vir à casa do Senhor, mas as vestes que nós estamos falando aqui são as vestes espirituais. São aquelas que mostram de quem você tem parentesco. Se você é filho do rei, quem é filho do rei aqui? Aleluia. Então suas vestes têm que corresponder às vestes da nobreza. Eu falo muitas vezes isso é nobre, irmão, pode fazer. E as pessoas acham que é quase um jargão, quase se tornou um jargão. Mas na verdade, são atributos de quem é filha do rei, de poder usar e andar nessa estatura. Amém, irmãos? Se é nobre, pratique. Se envergonhar o reino, tire logo estas vestes que mancham o nome de Cristo. Em todo o tempo, não é de vez em quando. Em todo o tempo, não é um dia sim, um dia não, quando eu estou de bom humor, quando eu estou bem com a esposa, quando eu estou bem com o marido, quando eu encrenquei com o vizinho. É em todo o tempo. Mantenha as suas vestes limpas. E aí vem a segunda parte. Jamais lhe falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo da unção, o óleo do Espírito Santo. Pastor, mas esse negócio de banhar com óleo funciona? Funciona, irmão. Funciona porque é espiritual. Todos os dias eu unjo as minhas mãos para o trabalho. Todos os dias. Pastor, mas você não unge anteontem? Ungi, mas aqui está dizendo em todo o tempo. É um princípio pessoal. Eu consagro minha manhã. Eu entrego as minhas mãos. Eu coloco meu coração nas mãos do Senhor e falo para Ele: Pai, diante da Tua presença, aqui está o meu coração. Que seja esse dia para a Tua honra e Tua glória. A vida começa diferente quando você começa aos pés do Senhor. Se você já saiu de casa, já levantou nervoso, já levantou nervosa, já está irritado, a coisa já ficou preta para o seu lado, nem pegue o carro. Volte. Quem está entendendo que essa é uma orientação? É obediência. Volte. Se encrencou em casa, peça perdão. Se errou, falhou demais, arrependimento. Volte, conserte. Não deixe sublimar sobre a sua casa. Não deixe sublimar sobre o seu coração as palavras duras. Porque isso tem um efeito negativo espiritualmente. E nós não estamos preparados, como cristãos, a enfrentar semeaduras de malignidades. Só estaremos prontos a enfrentar se estaremos cheios do Espírito Santo e com o óleo descendo pela cabeça. Quem está entendendo aqui diz amém. Duas situações.
limpe as suas vestes e mantenha o óleo do Senhor sobre sua cabeça. E depois que o Espírito Santo ministrou tudo isso no meu espírito, eu disse, agora eu vou pregar. Não ouvi nenhum amém. Tem misericórdia. Eu espero que você tenha falado um amém aí. Vou dar uma chance. Gostou da chance? Em nome de Jesus, agora nós vamos pregar. Amém? Abra sua Bíblia em João 13, de 1 a 11. Texto maravilhoso, conhecidíssimo da palavra do Senhor. E você vai dizer, não é possível que a pastora vai pregar isso. Eu não, é Deus quem mandou, eu só obedeço. Amém? A pregação é dele, é tudo dele para a honra e glória. João capítulo 13, a partir do versículo 1. Olha as coisas se encaixando. Para que eu entendesse. João 13, a partir do versículo 1, diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar, prestem atenção, deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu vou repetir esse pedacinho que é muito importante. Tendo sabido Deus que era a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém, queridos? Aqui é uma condição eterna do amor de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém, queridos? Deus vai te amar até o fim. Pastor, errei. Deus te ama. Pastora, já me arrependi. Aleluia. Deus te ama. Pastora, falei de novo. Deus te ama. Volta e volta. Até que você seja, em nome de Jesus, completamente sarado para a glória do Senhor e não cometa mais os erros. Nós crescemos na fé, nós não somos mais meninos. Se somos meninos, falamos como menino e agimos como meninos. Toda hora tem que te mandar escovar o dente. Quantas vezes você manda seus filhos escovar o dente? Eu tenho um de 21, 17. O Arthur deve estar assistindo, mas o Arthur escova o dente todo dia. Mas fiz isso muitas vezes. Repetindo, põe o chinelo, meu filho. Coisa de menino para um homem de 21 anos. Mas enquanto não mostrar maturidade, Deus vai falar com você nas coisas mínimas, para consertar, para alinhar, para que você receba com maturidade coisas excelentes que venham dos céus. Aleluia. A palavra do Senhor diz lá, continuando, versículo 2, durante a ceia, repita comigo, durante a ceia, mais uma vez, durante a ceia. Isso quer dizer que durante o ato da ceia, Deus está agindo. Enquanto nós formos cear, Deus está operando. Deus está olhando os nossos corações. Deus está nos observando. Deus está nos encontrando. Aleluia. Porém, nessa ocasião, para se cumprir aquilo que Deus tinha determinado através do seu Filho Jesus, vírgula, preste atenção, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta, olha o mistério, de cima, e tomando uma toalha, e cingiu-se com ela. Até aqui. Irmãos, prestem atenção nesse texto, porque cada parte dele é revelador. Amém? Enquanto estavam a cear, Deus estava, seu Filho Jesus, na verdade, estava ali presencialmente conhecendo os corações. Conhecia os seus discípulos. Nome, sobrenome, o que gostava, o que não gostava, o que fazia. Tudo isso. Quando andamos junto com pessoas, conhecemos as pessoas. E Jesus conhecia não só por caminhar com eles, mas porque ele tinha
A onisciência de Deus, o Espírito Santo de Deus, revelava ao seu coração. E naquele momento, o diabo colocou no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus. Meu Deus! Jesus ali, a ceia posta, momento de Páscoa e de celebração, momento onde traziam à memória a libertação da escravidão do Egito. E honravam ao Senhor com essa celebração para dizer: Pai, nós te adoramos, porque o Senhor nos libertou das mãos do jugo da escravidão. Porém, naquela hora, um coração cedeu os encantos a Satanás. Não adianta, presta atenção, não adianta estar só perto de Jesus. Jesus tem que estar em você. Porque até perto, como ele estava, não garantiu, não pelo seu poder e autoridade, mas porque Judas deu permissão. Permissão. Naquele momento, quando a tentação veio, ele falou: vou trair Jesus. Houve em Jesus uma situação de repugnância, e você vai ver o texto falando disso, porque Jesus não quer perder nenhum dos seus filhos, amém? Pelo contrário, ele se levanta, levantou-se da ceia, e a primeira coisa que ele fez foi tirar a vestimenta de cima. E eu pergunto, por que Jesus tirou a sua vestimenta? Jesus, que conhecia o coração daqueles que estavam ali naquela comunhão, e quando o pecado se manifestou no coração, Jesus sentiu aquilo, porque ele sabia que a sua hora estava chegando. A liberação do que era do inimigo começava a agir. Naquela hora, quando ele se coloca de pé, ele tira as suas vestes, e aqui em nome de Jesus eu quero dizer que Jesus tirou essas vestes para não se contaminar, porque ainda ele era homem sujeito ao pecado. Porém, Jesus não pecou, amém, igreja? Presta atenção até onde isso vai nos levar. Tomou uma toalha, pegou uma bacia, colocou-a na frente, e ninguém estava entendendo mais nada. Porque há algumas coisas que Jesus faz e permite na nossa vida que não tem uma explicação lógica. Quantos podem dizer aqui amém? Não tem explicação lógica. Só tem uma explicação de que Ele é Deus, que Ele sabe todas as coisas, e que em nome de Jesus Ele nos deu uma dica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Naquele momento, Jesus então começa a entender que aquele coração precisava ter uma chance para se arrepender. Aquele coração precisava passar por uma limpeza. Aquele coração precisava ter uma oportunidade de manter alvas as suas vestes. E eu gosto, aprecio e reconheço que Jesus, nesta hora, se veste então como um homem humilde que ele era, manso, e se coloca para lavar os pés dos seus discípulos. Numa simbologia, e para quem aqui conhece a palavra, sabe que lavar os pés não era para qualquer pessoa, mas era para ou escravo ou servo. Jesus então começa a se colocar no lugar do servo para servir. E começa a lavar os pés dos seus discípulos.
E é interessante, irmãos, e eu quero que você, em nome de Jesus, possa entender que Jesus conhecia dos corações, conhecia das intenções, mas ele sabia também que precisavam lavar os seus pecados. Os pés nos levam a caminhos de erro. Os pés nos levam a lugares onde muitas vezes Deus não aprova. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos colocar a armadura de Deus, Ele classifica a ação dos pés para ser o evangelho, calçar os pés com o evangelho da paz. Deus se importa onde a gente anda, Deus se importa a maneira com que nos vestimos, Deus se importa com a poeira que trazemos nos pés. E era uma simbologia muito interessante, porque quando você era recebido numa casa, você tinha seus pés lavados. Para simbolizar que aquele que o recebia pensava nas suas lutas, pensava no seu cansaço e não queria que você trouxesse essas marcas. Jesus então começa a lavar os pés dos discípulos. E na hora Pedro vira para ele e fala: aproximou-se, pois, Simão Pedro, acompanhem comigo, versículo 6. E esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E ele respondeu-lhe, Jesus: o que eu faço você não sabe agora. Você vai compreender depois. E eu vou repetir para pessoas que estão aqui, para mim mesmo. Talvez você chegou nesse ponto, aonde você não sabe agora, mas você vai compreender mais tarde. Jesus está colocando uma bacia na sua frente hoje. Jesus está colocando uma bacia na nossa frente. Ele não quer ver a gente sujo de jeito nenhum, nem imaculado. Jesus quer tornar as nossas vestes alvas, limpas, e quer permanecer com o Espírito Santo sempre colocando o óleo da unção sobre nós. E ele diz: Senhor, não somente os pés, disse Pedro, mas também lave as mãos, a cabeça. E aí Jesus declara a Pedro, versículo 10, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Jesus estava falando do pecado espiritual, daquilo que mancha as nossas vidas, daquilo que imacula, aquilo que dificulta. Quer saber, o pecado trava os seus pés. Já viu gente que dá um passo para frente e 10 para trás? Sai determinado na manhã e vai, hoje, é hoje. Se pela fé você vai agir, em nome de Jesus, você será mais do que vencedor. Quem crê aqui diz amém. Agora, se você for na sua própria força e achar que tudo aquilo que você traz de erro, de pecado, de mancha, de coisas erradas, não vai travar o seu pé, meu irmão, então eu vou te dar uma hashtag, fica a dica, lava os pés rapidamente. Desvencilhe o que está te atrapalhando. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Jesus olha para Pedro e fala: ora, vocês já estão limpos, mas não todos. De quem ele estava falando? De Judas. Você está limpo, Pedro, mas Judas não. Ele não revela o nome. Mas ele sabia que o pecado estava ali. Ele sabia. Pois ele, presta atenção, versículo 11, ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Versículo 12. Em volta à mesa, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou à mesa. E perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Uau, agora a lição ficou pior. Se estava entendendo o que Jesus estava fazendo, agora Jesus não só diz que era importante que eles mantivessem limpo, mas que eles praticassem as mesmas obras que Cristo. E aqui eu posso entender uma coisa, em nome de Jesus.
A gente percebe quando tem um irmão próximo, uma pessoa da família que amamos e que está no erro. Talvez a gente já esteja cansado e falar, eu nem vou tocar nesse assunto, porque é capaz de ficar mais irritado ainda. E eu não vou querer entrar em contenda com isso, mas vai dando permissão para o pé continuar sujo. Vai dando permissão para continuar no erro. Dá até dinheiro para comprar a bebida. Consente até colocar dentro da geladeira. Coloca até uma revistinha, que agora nem precisa ter revistinha, né? Já entra no celular, porcaria, se você não vigiar. E às vezes a gente não se coloca para lavar os pés daquele que precisa ser limpo. A gente às vezes aceita o pecado, mas não quer entrar na demanda para ver a libertação. Quantos estão entendendo aqui? A gente vai se acostumando, irmãos. A gente vai vivendo. Quer saber, a partir de hoje, nós precisamos lá em casa, meu bem, andar com a bacia e com a toalha. Porque nós falhamos. Precisamos exercer isso. O Espírito Santo pegou de jeito hoje de manhã. Começou a me mostrar lá o sinal da Páscoa. Começou a me mostrar arrependimento, relacionamento, remorso. E ele disse, mantenha as suas vestes limpas e jamais falte o óleo da unção sobre a sua cabeça. Satanás não está brincando, que até na hora da ceia, ele estava tentando uma pessoa. A ceia tem que estar dentro de nós. A comunhão tem que estar dentro de nós. O Espírito Santo tem que agir poderosamente em nós. Olha que interessante. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aleluia. Versículo 17. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura, preste atenção, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, versículo 19, antes que eu aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Aleluia. Em verdade, verdade vos digo, quem é aquele que eu enviar a mim me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 21. E aqui nós vemos claramente que Jesus não quer perder ninguém. Versículo 21, dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, um entre vós me trairá. Os discípulos se espantaram. Caramba, nós estamos até com uma camiseta escrito JC, a J por enquanto, né? Depois C de Cristo. J. Está todo mundo uniformizado. Nós somos discípulos, somos uma equipe. O que aconteceu? Que agora quem traiu, quem fez? Às vezes, a olhos vistos, nós não conseguimos ver. Mas Deus conhece. E aqui, irmãos, diz a palavra, versículo 24, que Simão fez um sinal para João. Esse que nós cantamos agora há pouco, reclinou a cabeça. Pergunta para ele quem é. E Jesus disse, aquele que eu der um pedaço de pão molhado. E eu lembrei exatamente da crucificação, quando embeberam, lembra? Não era pão, mas era o vinagre, né? E colocaram nos lábios de Jesus. E Jesus vai e coloca na boca de Judas. E ali fica revelado o que aconteceu. Presta atenção, versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele
Satanás. Até então, ele estava tentado, cedeu. Houve oportunidade para arrependimento. Porém, naquela hora, onde ele poderia ter parado e disse: Mestre, eu me arrependo do que eu tenho feito. Será que nós sabemos reconhecer o perigo que nós temos ou andamos? Será que nós reconhecemos o ponto para dizer: não, Senhor, eu quero deixar bem claro, eu me arrependo, eu quero pedir perdão, eu quero mudar as minhas atitudes, eu quero mudar o meu coração. Será que nós conseguimos dar uma parada? Ou permitimos que a mão que traz o pão molhado legitima que Satanás está no controle? Jesus olha então para aquele homem que agora está possesso. Quantos entendem isso? Está possesso. Ele olha para ele e diz: o que pretendes fazer? E agora ele fala direto para Satanás: faze-o depressa. Aonde nós vamos parar com as nossas atitudes para impedir que o inimigo tome conta das nossas vidas? Vou responder com o versículo: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo da unção sobre a cabeça. Vamos repetir todos juntos? Em todo tempo, de novo, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo da unção sobre a sua cabeça. Na minha Bíblia eu tenho que virar aqui, eu quero que você vá para o versículo número 33. Todos sabem o destino de Judas. Mas naquele momento onde Jesus estava vivendo esse contexto tão difícil, entre aqueles que ele amava até o fim, versículo 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, você não pode ir. Versículo 34, mas eu quero hoje dar um novo mandamento a você: que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. De uma forma, Jesus resgata aqui o sentido de não permitir que o pecado suje as nossas vestes. E quer saber? E que nem determine o nosso futuro. Em nome de Jesus, posso ouvir um amém? Se continuar na prática do pecado e do erro, estou sendo bastante clara, teu caminho é outro, meu irmão, assim como o meu, se eu falhar. Mas se você manter-se fiel, justo, obediente, cheio do Espírito Santo, ninguém poderá deter o que Deus já preparou para você. As obras que Deus já preparou para que você tomasse como forma de vida, como instrução, em nome de Jesus. Hoje, na ceia do Senhor, a palavra de Deus nos dá liberdade para escolher ou ouvir a Deus e ouvir a Jesus, ou ouvir a Satanás. Ou ser fiel, ou trair. Por isso que eu creio que nessa noite, quando diz a palavra em 1 Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Ele está colocando diante de você nessa noite uma bacia para lavar os nossos pés. Aleluia.
Como é bom saber disso. Como é bom saber que Jesus conhece o nosso coração, sabe das nossas fragilidades. E Ele cria situações para agir em nosso favor, para mudar a nossa circunstância. Você está contente com a tua vida, irmão? Você está contente? Você está feliz? Você está realizado? Você está abundante? Ou está sempre enroscando um pedaço? Eu tenho uma cunhada bem engraçada, ela é nordestina. Tinha que ser, né? Para juntar na família, a gente tem esse ladinho meio, né? E ela tinha um cachorro muito engraçadinho, e ele quebrou o pé, e a gente brinca com ela, falou assim, cunhada, imita o cachorro. E ela fala, vai arrastando o pezinho, sabe? Porque ficou manquinho. Deus não fez você para andar manco. Deus não fez você para andar nem sujo, nem manco, nem roto com as suas vestes. Deus fez você para o louvor da sua glória. Deus fez você para ser abundante. Para você viver uma vida cheia do Espírito Santo. E aonde você passar, até a tua sombra falará de Cristo, porque você é uma testemunha fiel do Senhor. Você vai amar. Você vai fazer as mesmas obras que o Senhor. Como é que está o teu estoque de amor? Eu amo só quem me ama. Que legal, irmão. Eu amo. Aqui é muito chata. Terrível. Você não está perto. Quando está perto, se você estivesse perto, você ia entender o que eu estou falando. É assim. Não suporto. Não suporto, não dou conta, gente. Não dou conta que a pessoa é terrível. Não dou conta. Nossa, que legal. E você é legal. Porque é sempre o outro, né, irmão? Não é assim? O espelhão está ali. É sempre o outro. O Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida hoje.